Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wesley, com o vídeo 2 agora, para corrigir as atividades aí da semana 3 e semana 4 do sétimo ano aí de ciências, ok? Nós continuamos com o mesmo tema da matéria, que é matéria e energia. Nós estudamos, né, nas semanas 1 e 2 o estudo das máquinas. Na verdade o tema mudou, né, não é o mesmo. Nós estudamos sobre as máquinas, os tipos de máquinas simples, composta, estudamos lá a questão das polias, das roldanas. Aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre a temperatura e calor, né, na terceira semana. A diferença, né, vai ser muito importante para as atividades, ó, a principal diferença entre temperatura e calor, você pode observar aqui já logo no início, olha só, temperatura significa, ó, a agitação de moléculas de um corpo. Já o calor é a troca de energia entre corpos, tá? Então é diferente o conceito de temperatura e calor, ok? Então vamos lá para a nossa atividade. Outra coisa importante também para essa atividade aqui é como que a temperatura ela é medida, né? São 3 escalas diferentes. Então nós temos aí o Celsius, o Fahrenheit e Fahrenheit, né? E o Kelvin. São 3 escalas diferentes. A mais comum que nós utilizamos é a escala de Celsius, para poder, né, verificar ali os graus de temperatura, ok? Então vamos para que a gente possa responder aí as questões. Questão de número 1. O calor e a temperatura são sinônimos? Por quê? Então aqui a resposta de cara já é não, né? Então, ó, não. Pois. Aí o que nós vamos colocar aqui, ó? Calor. O que significa calor? Troca de energia entre corpos. Agora, e a temperatura? Vamos fazer de outra cor aqui. Ó, temperatura. O que é a temperatura? A temperatura é a agitação na verdade é o grau de agitação, né, das moléculas de energia, Então, o que acontece? O calor é a troca de energia entre corpos diferentes. Vamos lembrar o seguinte, que na física, quando nós falamos corpos, não quer dizer somente o corpo humano, não. Tudo que é feito de matéria, né, ou seja, que é formado por massa, é considerado como corpo. Então, por exemplo, é uma caneta, né, uma canetinha, é um corpo, uma borracha, um lápis, uma cadeira, uma mesa, tudo isso é considerado como corpo na física, tudo que é formado por massa. Então, quando há troca de energia entre os corpos, entre estruturas formadas por massa, aí nós estamos falando de calor. Agora, quando nós medimos ou vamos conferir ou identificamos o grau de agitação das moléculas em um corpo, aí nós estamos falando de temperatura. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma panela que está no fogo lá, né? Que ela está no fogo e está recebendo calor, ou seja, ela está trocando calor com aquele ambiente ali do fogão. Ela está recebendo calor. Então, se for para a gente medir o grau de agitação das moléculas ali de água dentro da panela, por exemplo, aí nós vamos identificar então a temperatura, ok? Então essa é a diferença aí. Então a resposta aqui na verdade é não, né? Ó, calor e temperatura são sinônimos? Não. Aí você, por quê? Porque o calor
está relacionada à troca de energia entre corpos, e a temperatura é o grau de agitação de moléculas de energia, ok? Número 2, a temperatura é uma grandeza física que mede o quê? O que a temperatura mede? A temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas, ok? Número 3, ó, dois fenômenos, um com a escala Celsius e outro na escala... Não, dois termômetros, um com a escala Celsius e outro com a escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido, ou seja, no mesmo líquido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius é de 40 graus Celsius, qual é a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Então, vamos observar aqui o seguinte, olha, a gente tem essa informação explicando como tem que ser feito aqui, ó. Na escala Kelvin, ó, a escala Kelvin, né, aqui vem explicando o que é a escala Kelvin, e aqui, ó, para transformar Celsius em Kelvin, o que nós temos que fazer? Utilizar essa fórmula aqui, ó, TK, né, de Kelvin é igual a TC, que é Celsius. Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, ok? Então, nós vamos utilizar esta fórmula aí para poder resolver a atividade número 3, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui em cima, ó. Vou fazer aqui, ó, tá? Então, a fórmula que nós vamos utilizar é a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, quando nós olhamos aqui o enunciado da questão, ó, quanto que o termômetro media em Celsius? 40 graus Celsius, ok? Então, nós vamos substituir aqui na fórmula, ó. Então, nós vamos colocar assim, ó, TK, né, temperatura em Kelvin, é igual, no lugar de TC, no lugar de temperatura em Kelvin, nós vamos colocar 40, que é esses 40 graus aqui, ó, ok? Mais 273. Então, nessa soma aí, quando a gente soma aí, nós vamos ter 313 Kelvin, ok? Então, 40 graus Celsius equivale a 313 Kelvin. Agora, professor, por que a gente tem que somar com 273? Por quê? Né? De onde saiu esse 273 aí? Vamos voltar no texto para vocês entenderem aqui, olha só. Onde a gente tem a explicação aqui, ó. O que é a escala Kelvin? Vamos entender aqui o seguinte, olha. A escala Kelvin foi criada pelo físico britânico William Thomson e Lord Kelvin, o Lord Kelvin. Então, ele era conhecido, né, como Lord Kelvin. Assim como a escala Celsius, a escala Kelvin é centígrada, isto é, apresenta 100 divisões iguais entre os pontos de fusão e de ebulição da água, ok? Então, aquele ponto em que a água congela ou o ponto que a água ferve, beleza? Nessa escala, os pontos de fusão e ebulição da água têm valores aproximados de 273 e 373. Então, veja bem, olha, 273 e 373. Então, aqui, ó, 273 é o ponto de fusão da água, é onde ela congela. Aqui, ó, 373 é onde ela ferve. E aí, o que acontece, então? Esse 273 nós utilizamos lá na escala, ele aqui, ó, 273, ó. O que nós fizemos? Nós pegamos 273, que é o mínimo da escala Kelvin, né? Como se fosse o zero aqui da escala Kelvin, 273 é o mínimo. Então, nós pegamos esse mínimo, 273, e somamos com os 40 graus da escala de Celsius. Então, nós temos 273 Kelvin, que seria como se fosse o zero Kelvin, né?
mais 40 graus. Então, deu 313 graus Kelvin, beleza? Então, é isso aí que nós fizemos. Então, com isso, nós concluímos a terceira semana, né? Agora, acompanha comigo aí na tela. Nós vamos para a quarta semana. Na quarta semana, nós vamos estudar de forma mais específica os tipos de calor. Então, a gente tem o calor latente, né? É a quantidade de calor, quando, por exemplo, o calor latente é aquele calor, quando você retira esse calor do corpo, ele não altera a temperatura do corpo. Já o calor sensível, sim, ó, quando retirado do corpo, vai alterar a sua temperatura. Também temos o calor específico, dilatação dos corpos. Muitas vezes, as pontes, quando vão ser construídas, principalmente se é ponte metálica, né, de ferro, por exemplo, ou mesmo de concreto, tem que deixar ali as juntas de dilatação, porque senão quando o sol esquenta muito, o calor aumenta, aquelas estruturas elas podem apresentar rachaduras, elas podem ficar comprometidas. Por quê? Porque o volume delas aumenta com o calor, entendeu? Então, por isso tem que deixar ali as chamadas juntas de dilatação. O que é isso? Só para a gente entender. Quando uma ponte ela é construída, ela não é construída assim, numa peça inteirinha, não, ó. Ok? A ponte ela é construída em partes, em pedaços, por exemplo. Então a gente tem um pedaço aqui, aí salta um pedacinho, outro pedaço, aí dá um espaçozinho, outro pedaço, e assim vai, ó. E cada partezinha dessa aqui, ó, cada espaçozinho desse, são chamadas juntas de dilatação. Por que são necessárias essas juntas de dilatação? Porque quando a temperatura do ambiente aumenta muito, o sol esquenta muito, vai ocorrer a dilatação. Então, ó, essas estruturas aqui, ó, elas aumentam um pouquinho aqui, aumentam um pouquinho aqui, ó, com o calor. E se não tiver esse espaço, elas vão forçar uma outra e vai começar a rachar, vai começar a trincar e a estrutura da ponte vai ficar toda comprometida. Entenderam? Aí quando esfria o ambiente, elas voltam ao normal de novo, ok? Então vamos lá, primeira atividade aqui, ó. O que acontece com a temperatura de um café quente e de um refrigerante gelado quando são deixados no ambiente? Por quê? Então, o que acontece com esses dois alimentos quando são deixados no ambiente? E por que isso acontece? Todo corpo que está ou que estiver, né, com a temperatura diferente do ambiente, ele vai perder ou ganhar calor, porque o objetivo é o quê? Sempre a temperatura igualar do corpo e do ambiente, ok? Então vamos para o nosso exemplo aqui, ó, para a questão, né? O que acontece com um café quente e com refrigerante gelado quando são deixados no ambiente? Por quê? Então, ó, eles trocam calor com o ambiente, podendo perder ou ganhar até igualar com o ambiente. Então a tendência é, por exemplo, o café. O café é quente, certo? Então se você deixar ele no ambiente, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esse café ele vai perdendo calor, a temperatura vai diminuindo, até esse café esfriar. Ele vai esfriar, ele vai ficar até... a temperatura dele vai ficar igual à do ambiente. Se o ambiente tiver um ambiente mais quente, ele vai ficar, né, mais ou menos morno ali o café. Se
o ambiente estiver frio, esse café ele vai esfriar. Então a temperatura do café vai ficar bem próxima ou igual à do ambiente. No caso do refrigerante gelado, o refrigerante gelado, se ele está mais gelado, ele está mais frio que o ambiente, o que, que vai acontecer? O ambiente vai transferir calor para esse refrigerante. Então ele vai aumentar a temperatura vai aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque o refrigerante está ganhando calor. Ele ganha calor, a temperatura aumenta. No caso do café, é o contrário. Ele perde calor para o ambiente, porque ele está mais quente que o ambiente, e a temperatura vai diminuindo, ok? Número 2 agora. Número 2, reescreva as frases incorretas, fazendo as correções necessárias. O calor é a energia térmica contida nos corpos. Então, está errado, né? Nós vamos fazer a correção. Então, o calor é a energia térmica contida nos corpos. Não, o calor é a energia que é trocada entre os corpos. Ok? Letra B. A temperatura é a medida do calor de um corpo. Então, a temperatura é a medida do grau de agitação de moléculas de energia de um corpo. Ok? Então, o calor é a troca de energia entre os corpos e a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de energia de um corpo. Ok? A terceira é isso mesmo, né? Quando o corpo recebe calor, sua temperatura sempre aumenta. Então, nós não vamos mexer, que é para corrigir apenas as que estão erradas. Agora, o número 3. Defina com suas palavras calor específico. O que é um calor específico? Vamos ver aqui no texto. Ó. A gente tem aqui a definição do calor específico. Ó. A gente tem aqui, ó. Já a facilidade ou dificuldade de um material trocar calor é o calor específico, que se refere à quantidade de calor que 1 grama de determinado material recebe ou cede para a sua temperatura, para que sua temperatura se altere 1 grau Celsius. Então, é a facilidade ou dificuldade que tem, né, a substância de ganhar ou receber calor, beleza? De trocar calor, né, com o ambiente. Então, você pode copiar isso aí lá embaixo, respondendo a questão, beleza? Agora o número 4, né, e última questão aí da quarta semana. O calor que recebido ou cedido pela substância provoca apenas mudança do estado físico da substância é chamado de calor latente. Então vamos colocar aqui, ó. Calor latente, certo? A unidade de medida do calor latente é o Joule ou Joule. Calor sensível, e calor latente são grandezas físicas que descrevem a quantidade de calor que se precisa adicionar ou remover de uma substância para que ela sofra alguma variação térmica.
Aí vem o calor fornecido a um corpo que gera apenas variação de temperatura é denominado de sensível. Caso haja mudança de fase, o calor será chamado de latente. Sabemos que calor é energia térmica em trânsito que flui entre os corpos, em razão da diferença de temperatura. Temperatura entre eles, ok? Beleza, pessoal? Então, finalizamos aí, né, a correção das atividades do 7º ano de Ciências, do PET 7, das 4 semanas, ok? Até mais aí, até o próximo vídeo.